Fala, meus queridos, boa noite e paz, que bom te receber mais uma vez, que bom estar aí com você na sua casa, no seu quarto, com sua família, que alegria a gente estar podendo mais um dia dar um passo nessa nossa estação de advento e que alegria fazer isso com você. Tem sido revigorante essa nossa caminhada, enfim, esse tempo que o Senhor preparou para nós como igreja caminharmos juntos. E glória a Deus por você ter chegado até aqui. Com certeza estamos vivendo algo especial, preparando o nosso coração para aquele grande dia que se aproxima. E entramos na nossa segunda semana. Então, a primeira semana nós conhecemos que é uma semana de expectativa, onde Deus vai rasgando o tempo até que Ele nos encontra. E a partir desse encontro, nós entramos na semana da paz, onde nós começamos a observar já a materialização da promessa, onde nós começamos a ver movimentos já materiais, já ali de forma objetiva no meio do seu povo. Isso nos traz paz, porque Deus, Ele respondeu aquilo que Ele prometeu lá no Jardim do Éden. Então, seja bem-vindo a esse encontro e de antemão já peço perdão. Os meus dias estão muito corridos, final de ano, tem o trabalho que eu aplico, tem as reuniões. Hoje, por exemplo, saí de casa, acordei bem cedo ali, por volta das 6. Ontem fui dormir 1 hora, né, a Alice pequena, e saí de casa, não voltei ainda. Era para eu estar numa reunião aqui, eu pedi licença, estou aqui com vocês. Chego em casa já próximo da viração da meia-noite, amanhã, enfim, final de ano, mas eu tenho esse compromisso com vocês, então só peço paciência para que vocês me perdoem aí por alguns horários, mas amanhã eu vou tentar já gravar alguns, enfim, para tentar melhorar a questão dessa entrega para vocês aqui também. Então vamos lá, o que eu quero conversar com vocês está lá no livro de Lucas, no capítulo 26, no capítulo 1, no verso 26. E a palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 1, no versículo 26: No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando dela, disse: Saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim que há de nascer, será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Glória a Deus, o Senhor de fato entrou na nossa história. Podemos ver mais uma vez a história sendo costurada ali. Isabel já estava no 6º mês de gestação de João, cumprindo a profecia de Isaías, cumprindo as profecias que viriam Então o anjo encontra com Maria, já prepara o seu coração, já aponta para um lugar onde a promessa está se cumprindo e uau! O nosso Deus continua costurando a sua história em todos os tempos e com pessoas improváveis. Por mais de 2000 anos, os olhos da fé que se voltaram para Nazaré, não por causa da grandeza que havia ali, mas porque Deus decidiu inaugurar o impossível num lugar onde ninguém estava olhando. Enquanto os impérios, eles olhavam os monumentos, erguiam os monumentos para lembrar os seus nomes, para lembrar os seus reinados, Deus escolhe uma vila esquecida e uma adolescente que o mundo jamais celebraria, algo totalmente incomum. E é assim que Deus escreve a sua história. Deus não precisa de palcos, Ele é o
próprio palco, ele é a própria atração, ele não precisa de nada, porque ele é o Deus criador de todas as coisas. E quando Gabriel aparece para Maria, não existe nenhum tipo de brilho de Hollywood, há uma única frase que ele diz: alegra-te, pois o Senhor é contigo, agraciada, o Senhor é contigo. Essa é a primeira grande ruptura da anunciação daquilo que viria. A graça sempre chega antes da nossa compreensão. Maria não entende, mas ela é vista. Ela não se considera capaz, mas escolhida. Ela não pede nada, porém ela recebe tudo. O favor de Deus, ele cai sobre nós. Quando ele cai sobre nós, ele faz exatamente isso. Ele desmonta a lógica do mérito. A gente não merece nada, a gente não fez nada para poder ter, e vira a mesa da autoconfiança de nós acharmos de nós alguma coisa. Ele silencia a comparação e nos chama para dentro da história que ele começou a mover. O anúncio do anjo não é novo, é antigo demais, é profundo demais, é a promessa que atravessou patriarcas, profeta, o silêncio intertestamentos do Antigo para o Novo Testamento, é algo que perpassou todas essas coisas e agora pousa no ventre de uma menina. O Messias viria, mas viria pelo Espírito, não pela carne, não pela força, não pelo poder humano, mas pelo Espírito. Aquilo que todos esperavam ganhou uma casa. N.T. Wright diz que essa cena confronta todos os impérios, porque naquele instante o reino invisível se levanta dentro de um corpo de uma jovem, um reino cuja autoridade não nasce de sangue nobre, mas do sopro do Altíssimo. E Maria pergunta: como isso será feito? Não como quem duvida, creio eu, mas como quem tenta respirar depois de ser atingido por algo eterno e muito maior que ela. E Gabriel responde com uma frase que sustenta a igreja por mais de 2000 anos: o Espírito Santo virá sobre você e a sombra do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. E essa é a grande segunda ruptura. O Deus que pairou sobre as águas agora paira sobre um ventre humano. O Criador, ele envolve a sua criatura. O Eterno, ele entra em campo. A palavra se prepara para que ela venha tornar-se carne, não como um mito, não como um símbolo, mas como uma pessoa real, que sentiria frio, fome, toque, cansaço, lágrimas. A encarnação é isso, o Deus que se aproxima tanto que não cabe mais nas categorias humanas. É Ele, o Santo, assumindo pele para tocar os intocáveis. É Ele entrando na história para reescrever a nós. Então Maria responde com uma frase que ecoa e nos ensina com a forma que ela entregou o coração. Assim também nós devemos crer: eis-me aqui, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, Senhor, conforme a tua palavra. Isso não é uma submissão cega. Isso não é loucura, isso é coragem espiritual. É o tipo de fé que não exige controlar o processo para entregar o propósito, não é a fé que entende. Deus não está pedindo a minha capacidade, Ele está pedindo a minha rendição. Ele não precisa de nada que eu tenho da minha grandeza, Ele habita naquilo que é disponível. Então Maria, ela torna Deus o primeiro lugar sobre ela, onde o reino começa a crescer. Então Maria também entende que não é sobre ela, é sobre aquele que nela se forma. E aqui o advento nos atravessa, no sentido que nós não fomos chamados apenas para observar essa cena e ficarmos encantados, mas para nós experimentarmos o mesmo movimento, Cristo sendo formado dentro de nós. O mesmo Espírito que desceu sobre ela habita em nós. O mesmo Espírito que cobriu nos transforma. A mesma palavra que se fez carne no ventre quer se fazer vida dentro do nosso interior. Por isso, nesse advento, a pergunta não é: você entende o que Deus está fazendo? Mas a pergunta para nós hoje é: você está disponível para aquilo que Ele quer gerar em você? Porque o reino de Deus sempre começa assim, silencioso, escondido, impossível, porém irresistivelmente real. E que possamos dizer com a mesma ousadia de Maria: eis-me aqui. E que o Filho que foi o Cristo, concebido pelo Espírito,
seja formado dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração. Convido você aí a baixar sua cabeça, orar comigo, ou você também fazer a sua oração ou escrevê-la. Fique à vontade para ter esse tempo com o Senhor. E a oração é: Senhor nosso Deus, que no silêncio de Nazaré fizeste nascer a esperança do mundo, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Assim como Maria se colocou naquele dia, que o mesmo Espírito que veio sobre ela vem também sobre nós, não apenas para nos consolar, mas para nos transformar. Que a Tua sombra nos cubra, que a Tua presença nos envolva e que Cristo seja formado dentro de nós, não como uma ideia, não como uma memória, mas como vida viva, pulsante e obediente. Ensina-nos a dizer: eis-me aqui, quando não entendemos, quando não vemos o caminho inteiro, quando o chamado parece grande demais para caber nas nossas mãos. Dá-nos coragem e a fé simples, a entrega que não negocia, a confiança que descansa no Teu caráter. Pai, que nesse advento o Teu Filho encontre espaço em nós, que o ordinário da nossa vida se torne um lugar de revelação, que cada gesto, cada pensamento, cada decisão seja tocado pelo mistério da Tua encarnação, o Deus que se fez carne para habitar conosco. Pai, forma em nós o Espírito Santo, um coração disponível, um coração obediente, um coração que espera com esperança e caminha com reverência. E que, assim como Maria, possamos participar da Tua obra no mundo, de maneira humilde, profunda e verdadeira, em nome de Jesus, o Filho concebido pelo Espírito, a luz que veio e que vem. Amém. Amém. Que alegria a gente ter terminado mais uma vez. Espero que essa palavra ela tenha entrado no teu coração, que ela tenha ganhado forma, e sempre volte, né? Não só no final de semana, mas reveja, leia, deixe isso entranhar em você, para que ganhe vida, para que nós possamos cada vez mais caminhar com convicção e com um coração mole, sabe? Um coração disponível para aquilo que o Senhor quer plantar em nós nesse tempo, que seja o nosso final de ano. Então, Deus abençoe, amanhã estaremos aqui para darmos continuidade, mais passo no nosso advento. E aquela sugestão de música, se você quer, existe uma música chamada Maria, Tu Sabias? É uma pergunta. Maria, Tu Sabias, da Karina Tonoli. É uma música lindíssima, então se você quiser terminar esse devocional no momento de louvor, vai lá no YouTube, no Spotify, não sei aonde você tem acesso, e coloca essa música e termine entregando seu coração em adoração ao Senhor. Um beijo no teu coração, eu espero você aqui no nosso próximo passo do Advento, em nome de Jesus.